Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Declaração do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Dentro de nosso tema básico, o Apocalipse para todos. Nós estamos hoje entrando no bloco principal do Apocalipse. Aliás, o coração do livro, os 7 selos, cuja abrangência do capítulo 6 ao capítulo 8. Para que não fique nenhuma dúvida e, ao mesmo tempo, te ajude na interpretação. É bom estes destaques. Tem ligado aos 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Aliás, as 7 trombetas e as 7 taças, elas estão dentro dos 7 selos. Já tive contato com pessoas que, em tempo de crise, quando há uma crise muito séria no mundo, então as pessoas ficam apreensivas. E alguém chegou em mim e disse: pastor, eu acho que já chegamos no tempo da grande tribulação. Grande tribulação, que é chamada lá em Daniel, chamada de o tempo do fim. Quando falamos em grande tribulação, nós estamos falando do tempo do fim. E estamos falando deste período que está descrito nos 7 selos. E, conforme eu já disse, as 7 trombetas e as 7 taças, que falam de tragédias e falam de juízos, elas fazem parte dos 7 selos. As tragédias das 7 trombetas e das 7 taças, aliás, acontecerão dentro do período dos 7 selos. Não podemos, na interpretação, fazer distinção em relação ao tempo. Houve um tempo que eu me confundia, pensando que 7 selos é um tempo, 7 trombetas fala de outro tempo e 7 taças, outro tempo. Nada mais enganoso na interpretação de que isto.
Pelo contrário, os 7 selos têm como conteúdo as 7 trombetas, isto é, os juízos das 7 trombetas. Os juízos das 7 taças, eles acontecem no período dos 7 selos. Lembrem que quando o anjo forte fez aquela pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E João faz aquela narrativa: ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E João prossegue: e eu chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Bem, João não estava chorando por algo efêmero. Se ele chegou a chorar muito, é porque ali nos 7 selos tinham mistérios, tinha algo de profundidade absoluta que ele precisava descobrir, que ele precisava saber, que a igreja precisava saber, porque ele foi encarregado de escrever. Mas e agora? Escrever como? Se tudo era segredo. E lembre, já aprendemos que o leão de Judá interveio, isto é, o Senhor Jesus Cristo, ele, com a sua dignidade, o culto solene do capítulo 5 termina com aquele amém forte dos 4 seres viventes, com os 24 anciãos prostrados diante do trono, e há uma ligação entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Já aprendemos também que não havia esse espaço vazio no texto. O texto, nos dias de João, era sucessivo. Então, a história que João estava contando, ela é sucessiva, ela prossegue. A verdade é que Jesus, que o soberano sobre os reis da terra, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tinha agora em suas mãos o livro selado
ele estava de posse do livro, até para ficar mais claro, incrível, quando nós olhamos detalhes assim. Veja esse detalhe aqui, que é marcado apenas por um monossílabo, uma letrinha que faz ligação do texto. Note, termina o verso 14. Acho por bem repeti-lo. Último verso do capítulo 5. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. E a gente faz esta pausa. A gente, nas nossas Bíblias, tem esta epígrafe, como se fosse outra história, como se fosse outro episódio. Não, é o mesmo acontecimento. Note, e vi quando o Cordeiro abriu um dos 6 selos, dos 7 selos, aliás, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem. Agora, o livro está nas mãos do Cordeiro. Agora, os mistérios começam a serem desvendados. E o ser vivente diz para João: Vem. Isto é, você vai começar a ver aquilo que tanto você quis ver, que até chorou. Mas a gente tem que parar aqui por questão do tempo. E nós veremos mistérios, maravilhas reveladas nestes 7 selos. Amém e amém.